Olá e boa noite, irmãos. Vamos cantar para Jesus, nosso Salvador. Nós vamos começar hoje à noite com o hino 220 na voz de melodia. O nome do hino é Remido Eu Vou Proclamar. Se você não tem inário e nem tem o pacote da música, pode entrar em contato comigo. E se você mora aqui em Ouro Preto, você pode receber na sua caixa de correios uma cópia da letra para você poder cantar conosco durante esse tempo da quarentena. Mas o número é 220, Remido Eu Vou Proclamar. Remido eu vou proclamar, remido por Cristo real, remido por Cristo na morte, eu tenho a paz eterna. Remido, remido, no sangue do meu Salvador. Remido, remido, fui salvo por seu santo amor. Remido que fez Jesus, eu vivo e posso cantar na luz da presença de Cristo, pra sempre eu vou caminhar. Remido, remido, no sangue do meu Salvador. Remido, remido, fui salvo por seu santo amor. Pensando no meu Redentor, pensando no sempre orar, vivendo eu quero servi-lo, e um dia no céu vou morar. Remido, remido, no sangue do meu Salvador. Remido, remido, fui salvo por seu santo amor. Amém. O outro dia eu pedi que o irmão William gravasse um videozinho dele lendo para nós o versículo que nós estamos memorizando. É Marcos 4:21, no Novo Testamento, o segundo livro do Novo Testamento. Vou pedir que todo mundo que está assistindo, que você procure sua Bíblia para poder ler com ele. Eu vou tentar passar o vídeo de novo. Essa vez eu espero que vocês possam ver ele. Eu não sei o que aconteceu a outra vez, mas vamos ler esse versículo aqui com ele. Marcos, capítulo 4, versículo 21. Marcos 4:21. E disse-lhes: Vem porventura a candeia, para se meter debaixo do aqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Ok, eu sei que é muito rápido, mas vamos tentar falar de novo, ler de novo com o William. Marcos 4:21. Marcos 4:21. E disse-lhes: Vem porventura a candeia, para se meter debaixo do aqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Amém. Irmãos, agora vamos passar um tempo em oração, indo para o nosso Salvador, pedindo ajuda nesse culto agora. Também vamos ficar orando pelo Ademar, a recuperação dele. Vamos também ficar orando pelos líderes. E eu sei que algumas pessoas estão chegando a um ponto de ficar deprimidas e outras coisas por causa da situação, especialmente pessoas que não têm emprego. E eu sei que isso não é todo mundo, mas é uma situação. E ouvimos uma coisa aqui, outra coisa ali. Precisamos simplesmente e completamente ir para Deus. Eu conversando com alguns irmãos, não de Rondônia, mas de outros lugares, e muitos estão pensando: Deus pode usar a situação de hoje para trazer avivamento, pelo menos, no mínimo, para acordar as pessoas para a verdade. Irmãos, é isso que nós precisamos.
Pessoas precisam compreender o que é a verdade. Muitas pessoas, a maioria, estão vivendo uma mentira, querendo a mentira. Mas Jesus é a verdade. Ele transforma tudo. Então, irmãos, eu peço que vocês estejam orando comigo. Orem que Deus abençoe esse culto e também que Ele opera no nosso meio. E se for a vontade dEle, que Ele traga um avivamento. Eu acredito que tem muita dureza de coração ainda. E Deus pode operar. Precisamos dEle. Eu preciso dEle. Vamos para Ele em oração. Pai, agora nessa noite, vamos a Ti em oração, gratos pela Tua salvação. Gratos que nós podemos enxergar esse mundo através dos Teus olhos. Antes, nas nossas vidas anteriores, seguimos o curso desse mundo, indo para coisas carnais, brigando e reclamando, e ainda podemos cair, mas existe em nós o Teu Espírito. E nós estamos nos reunindo dessa forma hoje à noite, querendo novamente focar em Ti e pensar no que é que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa nação e na nossa igreja. E Pai, nós admitimos agora, nós não entendemos tudo. Eu ouço muita pessoa dando opiniões bem dogmáticas, mas afinal de contas, existem coisas que ninguém sabe e precisamos que o Senhor opere, traga avivamento, que as igrejas percebam a necessidade do Evangelho e que as igrejas evangelizam com mais força os perdidos, que o Senhor faça algo entre os que não Te conhecem para compreendam a necessidade que tem e que não há salvação fora do Teu Filho Jesus. Opere entre os que não têm emprego, que tenham esperança em Ti. Pai, faça algo bom nos pastores e outros líderes religiosos para mostrar que há consolação em Jesus Cristo. Pai, eu peço que o Senhor ajude a saúde de cada pessoa da nossa igreja, ajudando o Ademar, que passou por uma cirurgia recentemente, mas há outros que estão doentes. Não queremos que alguém tenha esse vírus. Por favor, Pai, proteja cada um de nós, que ninguém tenha esse problema, que o problema saia logo da nossa região e do mundo inteiro, por favor. Eu vi recentemente que existe uma dúvida sobre a saúde do presidente da Coreia do Norte. E eu não quero orar que ele morra, eu quero orar que o Senhor salve a alma dele. E que o Senhor transforme aquele país e abra as portas para o Evangelho penetrar. Pai, opere lá, opere aqui, opere nesse mundo pelo Teu Espírito. E seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, agora vamos continuar cantando ao nosso Senhor. Esta vez vamos cantar 2-2-1, 2-2-1 na voz de melodia. Salvo estou. 2-2-1.
nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, eu não mencionei, mas esteja orando pelas coisas que estamos fazendo na igreja. Agora estamos querendo realizar um verniz, ou colocar um verniz no palco para proteger a madeira, e queremos que fique perfeito. Então, por favor, irmãos, estejam orando por isso. Vamos também estar sendo fiéis nos cultos, são as lives ou as gravações, e também nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, e tudo que realmente faz parte da vida do crente. Eu agradeço vocês que estão fazendo o máximo para me encorajar, para contribuir para a obra. Realmente é uma bênção para mim, para a nossa igreja. E eu falo para vocês que, não sei, talvez haja alguém que está assistindo e você desanimou outra coisa. Eu estou dizendo, Jesus está aqui, Ele está operando. Se precisar, fique de joelho e peça a ajuda dele no seu coração. Não que ele ajude a sua vida financeira e todas as outras coisas, você pode orar por isso, mas especificamente que ele anime o seu coração. Ele quer fazer algo contigo. Eu sei que ele está fazendo algo na nossa igreja, conversando com as pessoas, e pessoas trazendo para mim dúvidas ou falando coisas boas para mim, e falam sobre o que Deus está fazendo. Amém, aleluia, Deus está fazendo algo e isso me deixa feliz. Há sempre lutas, e todo mundo tem uma luta, e Deus está até operando nas lutas nossas, e devemos sempre buscar a sabedoria dele, mas ele é bom, então não desanime, por favor. E se precisar de mim, se precisar conversar ou qualquer coisa, eu estou disposto e disponível. Então você liga para mim, manda mensagem, e eu quero ajudar vocês. Vocês já sabem disso, mas eu estou enfatizando porque é difícil ter comunhão agora, né? Se você quiser só ligar para dizer, ei, pastor, estou orando pelo senhor, pela sua família, amém. Eu vou valorizar isso, com certeza. Eu estou sentindo a falta de vocês. Mas enfim, sem falar mais, antes da pregação, vamos cantar mais uma vez. E agora nós vamos cantar Oh, Eu Sou Feliz, número 332, na voz de melodia. 332, Oh, Eu Sou Feliz. Cantarei das bênçãos do Senhor, pra sempre cantarei. Cantarei das bênçãos do Senhor, pra sempre cantarei das bênçãos do Senhor. De
a grande felicidade em Jesus Cristo. Irmãos, abra suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos continuar a série de mensagens sobre esse livro hoje à noite. E antes de entrar na passagem, fazer a leitura bíblica e pregar, eu gostaria de orar e pedir novamente que os irmãos orem comigo, por favor. Pai, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, agora nesses momentos, abra os nossos corações. Ajude-nos a não ficarmos distraídos por causa de qualquer coisa. Me enche com teu Espírito para que eu possa pregar o que é necessário para os ouvintes e que muitas pessoas possam ouvir essa mensagem e serem ajudadas. Por favor, Pai, eu preciso do Senhor. Me dê tudo o suficiente para eu poder ajudar. Em nome de Jesus, teu Filho, meu Senhor e meu Salvador. Amém. Ok, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, por favor. E nós estamos terminando o capítulo hoje à noite. Nós estaremos em versículos 13 a 18. Uma das passagens mais importantes, provavelmente a passagem mais importante sobre o arrebatamento. Eu não pretendo sair muito desse capítulo, porque eu quero focar nele. Porém, nós vamos ver algumas outras passagens que vão ampliar nosso entendimento das coisas aqui. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Recentemente, eu preguei uma mensagem, domingo de manhã, sobre o pecado imperdoável. E sempre quando alguém prega sobre isso, gera dúvidas. Eu tinha duas irmãs de famílias diferentes me ligando, entrando em contato comigo, querendo entender melhor isso. E uma dessas irmãs, ela estava pensando sobre a vida anterior dela. E na vida anterior, antes de receber Jesus, ela era, como todos nós, uma pecadora. E ela blasfemava a Deus. Ela falava coisas horríveis contra crentes e a igreja, etc. E ela queria saber, será que eu cometi o pecado imperdoável? E eu vou falar para vocês, por causa das coisas que já aconteceram na minha vida, a tristeza e o sofrimento, o medo, o pavor, pensando, será que eu sou salvo? Será que eu vou poder ir para o céu? Quando essa irmã fez essas perguntas para mim, eu automaticamente pensei, eu não preciso simplesmente falar essa resposta, aceite. Eu precisei fazer o máximo para realmente aliviar ela do peso, do fardo, de uma dúvida que acaba atrapalhando tudo. Quando você não tem a certeza do que vai acontecer, ou pelo menos da situação da sua alma diante de Deus, é algo que pode consumir todos os seus pensamentos e é algo muito complicado.
Eu passei por uma situação de dúvida da minha salvação mais do que uma vez. E a última vez, eu estava na faculdade, eu passei 2 anos mais ou menos sofrendo com dúvidas. Era horrível. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, parece que Paulo ficou sabendo que pelo menos alguns irmãos daquela igreja estavam com algumas dúvidas que estavam atrapalhando eles. Especificamente, eles estavam pensando sobre o que aconteceu com os outros irmãos, os outros crentes que já tiveram morrido. Ele percebeu que eles estavam pensando, sabendo que Jesus vai voltar para o povo dele, se esses outros, nossos parentes, nossos amigos que já morreram mesmo? Então, isso quer dizer que eles não vão poder participar do reino com Cristo, não vão poder estar com ele, são perdidos? O que aconteceu com esses? E eu sei, quando eu penso, outro dia, a minha filha, ela estava conversando comigo, e ela é muito pequena, e ela falou, pai, eu quero ser salvo, porque eu quero ir para o céu com você, e com mamãe e toda a família. E ela estava chorando, porque ela percebeu o que todos nós precisamos entender. Nem todo mundo vai ao céu. Na verdade, segundo as Escrituras, a maioria não vai. E o que toca muito meu coração, é claro, ela é minha filha, e dói muito quando eu vejo que ela não percebe algo. Parece que ela está entendendo muito melhor agora. Mas é quando eu vejo alguém que já é de idade, já adulto, e você explica, a pessoa ouve, e ainda não demonstra nenhum arrependimento, nenhum remorso, não demonstra preocupação com a eternidade da sua alma. E eu fico, mas como é que você pode ouvir essas coisas e querer ouvir essas coisas? Ou você não crê, ou você tem algum outro problema que eu não entendo. Pode ser que você simplesmente anda cego por Satanás. Porque, irmãos, pensar sobre essas coisas e não ter nenhuma emoção é algo que não faz sentido. Então, dizendo isso, eu como pastor, vendo Paulo aqui, a preocupação dele, quando eu vejo alguém que se preocupa com essas coisas, toca muito meu coração, porque é uma coisa rara hoje em dia. É uma coisa que eu penso, essa pessoa está precisando de ajuda, está pedindo socorro, eu quero fornecer o socorro, eu quero ajudar. Essa pessoa, está morrendo afogado no mar de dúvidas. Eu quero resgatar. E com essas poucas palavras aqui, Paulo queria consolar os irmãos sobre o fim, o que ia acontecer. Irmãos, precisamos entender algo. A falta de conhecimento causa tristeza desnecessária. Deixe-me falar isso de novo. É muito simples, mas é muito importante. A falta de conhecimento causa tristeza desnecessária. Nós entendemos que essa igreja na Tessalônica estava sem todo conhecimento bíblico. Ele diz aqui, ele escreveu para eles em capítulo 3, versículo 10, orando abundantemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Quando ele diz aqui, e supramos a falta da vossa fé, ele não está dizendo que o que você pode produzir é uma fezinha, e eu vou acrescentar para você mais fé, para você ter uma fé ampla. Essa não é a ideia. A ideia é que você tem fé no que você conhece, mas há outras coisas que você pode conhecer, como âncoras, você pode colocar sua fé nessas outras coisas, e você vai ficar cada vez mais firme. Você vai ter mais confiança e mais certeza das coisas. Quando você tem uma coisa só, ou pouco conhecimento, você pode segurar, por exemplo, eu sei que eu recebi Jesus, mas fora disso, eu não sei o que está acontecendo ou o que vai acontecer. E Paulo está dizendo,
Eu não quero que você fique assim. Eu quero ajudar. Então, note aqui capítulo 4, versículo 13, ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E essa palavra ignorantes não é a ideia de ser grosseiro e tudo isso, mas a ideia de você não saber de certas coisas. Então ele falou: eu quero que você saiba. Meu alvo é ensinar, meu desejo é colocar na sua vida o que você precisa para ter mais âncoras para a sua fé. Então ele diz aqui: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está distinguindo dois grupos de pessoas: os que têm esperança e consequentemente não têm tristeza, ou pelo menos tristeza demais, e os outros que não têm esperança e tem um monte de tristeza. Deixe-me esclarecer: tristeza desnecessária. Todos nós podemos ter tristeza. Ter tristeza, chorar, não é errado. Você não precisa pensar: eu estou indo para o céu, então eu não preciso ter mais tristeza. Não, a Bíblia não fala isso. Inclusive, Deus colocou para ajudar com isso, no livro de João, a verdade que Jesus, até ele, chorou quando alguém tinha morrido. Não há nada errado em chorar. Você vai estar separado da pessoa, pelo menos temporariamente, pela morte. Então, causa tristeza. Se alguém da minha família morrer, eu não vou ficar feliz. Eu não vou gostar disso. É difícil. Eu oro muito, muito mesmo, que Deus proteja a saúde e a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus pais e dos meus sobrinhos e primos e outros. Toda a família da minha esposa, eu fico orando. Eu não quero que alguém morra antes do tempo ou que algo horrível acontecer. Existe o dia certo para a pessoa morrer e devemos querer esse dia. É não algo, sabe? E eu posso entrar nisso e pregar outra mensagem. Mas às vezes as pessoas fazem coisas que não devem fazer, que pode causar uma morte desnecessária. E nós precisamos fazer o necessário. E ainda, algo trágico pode acontecer, mas daí a pessoa foi cefada naquele momento. E precisamos descansar em Deus. Paulo está dizendo aqui: todos nós podemos ter tristeza, mas existe esperança em conhecimento que o crente pode ter, que o descrente não tem. E quando o descrente não tem acesso, essa pessoa pode completamente ter um colapso por causa da tristeza. Irmãos, eu já vi pessoas, por causa da morte de um parente, absolutamente loucas por causa do falecimento. E não é para a gente ficar assim, especialmente quando nós entendemos o que acontece, o que é que a Bíblia nos fala. E é isso que eu quero enfatizar para os irmãos. Então, a vida após a morte precisa ser entendida. Quando você consegue compreender o que vai acontecer no momento que seus olhos fecham para esse mundo, se você conseguir entender essas coisas, irmãos, vai ajudar muito mais seu entendimento das coisas da vida depois da morte, vai dar mais esperança, mais alegria, né? E eu acredito que na nossa igreja agora, depois de ensinar muitas coisas, há um bom número de pessoas que têm um bom entendimento. Mas vamos focar numa passagem principal sobre isso, aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18, para ver alguns detalhes importantes. Em primeiro lugar, para o crente, a morte é somente o sono do corpo. Ok? Vou falar isso de novo. Para o crente, a morte é somente o sono do corpo. Diz aqui, versículo 13, acerca dos que já
dormem. Quando ele fala dormem aqui, ele não está falando sobre um sono normal. Quando você vê seu filho na cama dormindo e você acha, isso é muito bonito, né? E não é? Mas aqui ele usa essa palavra para falar da morte. Mas por que ele usa essa palavra? Porque no entendimento de Paulo e no entendimento bíblico, o crente que morre não está perdido. Não que essa pessoa nunca vai voltar. Essa pessoa vai voltar. Um dia Deus vai acordar esse corpo que está dormindo. Eu gosto de pensar sobre o sono, por exemplo, do meu filho. Quando meu filho não está fazendo nada, simplesmente dormindo. É uma coisa especial. Eu já tirei nem sei quantas fotos dos meus filhos dormindo. Para mim, é uma coisa especial. Minha esposa também. Às vezes, até hoje acontece, eu acho, mas 2 dos meus meninos dormem na mesma cama, é um casal. E temos fotos dos pés de um filho em cima da cabeça do outro filho. Eu acho engraçado. Eu gosto de tirar fotos disso. Eu fico rindo. Mas se eu observasse a mesma coisa, sabendo que os dois não estão dormindo, mas estão mortos, minha reação seria muito diferente. E Paulo está dizendo aqui, quando você pensa sobre a morte de um crente, lembra que para você agora a pessoa está morta, mas na verdade a pessoa está simplesmente dormindo. Você que é crente e aquela pessoa que morreu que era crente, vocês vão ter uma reunião um dia. Um dia você vai ver essa pessoa. Paulo está enfatizando isso aqui. Você não precisa se preocupar que essa pessoa está separada de você para sempre, separada de Deus para sempre. Deus não ensina isso na Bíblia. Às vezes, pessoas têm a ideia que Deus vai apagar nossos cérebros e nós vamos chegar no céu tão transformados que ninguém vai reconhecer ninguém. O céu não é lugar para você esquecer. O céu é um lugar para você conhecer. Vai ser uma família. Todos nós vamos ser irmãos e irmãs em Cristo lá no céu. Já podemos chamar um ao outro irmão e irmã por causa da nossa salvação, porque já fazemos parte da família, fazemos parte da adoção dos filhos de Deus. Amém e aleluia. Temos o novo nascimento. E nós precisamos entender que um dia nós vamos ver essas pessoas de novo. Então, para nós, é como se nós não colocasse essas pessoas no túmulo, no sepulcro. Nós colocamos essas pessoas onde? Numa cama, deitadas. E um dia esse corpo vai ressuscitar. A Bíblia fala isso no Novo Testamento. A Bíblia fala isso no Velho Testamento. Eu gostaria de ler um versículo em 1 Reis, capítulo 2. Aqui falando de Davi, o grande rei de Israel. 1 Reis 2:10 diz: E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Até no Velho está falando, ele não parou de ter consciência. O corpo dele está dormindo, sim, mas ele não está dormindo. Deixa-me até explicar isso. É o sono do corpo e não o sono da alma. Existe um ensino em certas seitas que quando você morre, você para de ter função, para de basicamente existir com consciência. Você simplesmente para. Mas não é isso que a Bíblia fala. Lembra do malfeitor que morreu na cruz com Jesus? E quando ele, antes de morrer, Jesus falou para ele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Jesus não estava dizendo, eu vou estar vendo seu corpo ou sua alma dormindo. Ele estava dizendo, você vai estar comigo. Vamos notar algumas outras passagens. Em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz o seguinte, versículo 8.
mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, ele enfatiza que antes da ressurreição do corpo, quando você morre, você fica separado do corpo. Ele diz aqui, antes deixar esse corpo. Então, a morte é basicamente a separação da nossa alma, da nossa pessoa, desse vaso. Ou, como Pedro disse, desse tabernáculo. Você vai deixar isso. Você está morando dentro dessa casinha aqui, mas esse vai dormir e você vai conscientemente para Deus. Tem também várias passagens, mas vamos notar o livro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então aqui, Paulo estava numa situação complicada. Ele pensou, se eu morrer, eu vou estar com Jesus Cristo, que é muito melhor. Mas também estou pensando em vocês e as necessidades espirituais e como vocês precisam conhecer mais a palavra de Deus e precisam de um pastor, de um apóstolo para ajudar. Então eu julgo melhor eu ficar aqui. Não que ele ia tomar essa decisão, a decisão ficou com Deus, mas ele estava falando sobre os pensamentos dele. Ele não está dizendo aqui, eu fico tão feliz pensando na minha morte para eu poder dormir. Não, ele não fala isso, ele fala, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. A ideia, novamente, não que ele vai dormir nessa terra, no corpo, no chão, mas ele vai partir, ele vai se separar do corpo dele. Ele vai para onde? Para estar com Cristo. E ele diz aqui, estou tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Irmãos, às vezes olhamos para a morte achando que é a pior coisa. E é uma coisa triste quando você pensa sobre a separação, não podendo estar com seus familiares, com sua igreja. Sabe, eu entendo isso e você pode até pensar sobre algumas coisas que você gostaria de realizar nessa vida, etc. Mas Paulo, que tinha muito bom entendimento do céu, Deus até levando ele para o terceiro céu, ele disse, irmãos, é muito, muito melhor. É muito melhor. A Bíblia não fala para nós o que Lázaro viu quando ele estava morto, né? Mas era uma coisa incrível. Alguém pode pensar, eu acho que ele voltou meio triste. E talvez ele voltou triste. Mas pode ser que ele voltou com alegria, entendendo a missão que Deus lhe deu. E essa missão era tão maravilhosa que, como Paulo, os dois não estavam aqui na terra pensando, que triste, eu estou aqui. Eles não estavam pensando isso, eles estavam pensando, temos uma missão para cumprir. Mas olha, quando pudermos ir para a presença de Cristo, vai ser muito, muito melhor. Então, irmãos, o corpo dorme, mas um dia Deus vai ressuscitar. A alma não dorme. Todo mundo que já morreu está conscientemente em algum lugar. Segundo o livro de Lucas, Jesus ensina em capítulo 16 que quando o pecador morre, ele vai para o inferno. E quando o crente morre, ele vai para o seio de Abraão e recebe conforto. Então, novamente, para o crente, quando você morre, é causa de alegria. E quando você pensa nisso, alguém pode ameaçar você e falar, eu vou te matar. E você pode falar, tudo bem, se você precisar, eu não quero morrer agora, mas se eu morrer, eu vou estar com Jesus Cristo. Eu vou estar com meu Salvador. Eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer comigo depois. Eu vou estar com Jesus e um dia ele vai ressuscitar o meu corpo. Próxima coisa, o crente que já dormiu voltará com Jesus após
a tribulação. Veja isso aqui comigo, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, Paulo, vivo. Os irmãos da Tessalônica, vivos. Pensando nos mortos, mas também pensando em Jesus que morreu e ressuscitou. E Paulo está dizendo, olha, presta atenção. Jesus conseguiu ressuscitar, você acredita nisso? Você acredita nisso? Então, acreditando que Deus conseguiu ressuscitar o filho dele, com certeza ele também consegue ressuscitar a gente. E com certeza ele consegue ressuscitar os nossos irmãos na fé que já faleceram, que estão agora não mortos eternamente, mas estão simplesmente dormindo. E ele fala aqui que esses que estão dormindo agora em Jesus, que quer dizer que são salvos, esses vão voltar com Jesus. Não é interessante isso? Então, nós entendemos que um dia, os mortos em Jesus vão voltar. Ele está dizendo isso aqui, porque ele diz, Deus os tornará a trazer com ele. Em alguns lugares da Bíblia, há uma ênfase sobre isso. Deixa-me mostrar duas passagens aos irmãos. Vamos começar com o penúltimo livro da Bíblia, Judas, e vamos para versículos 14 e 15. Judas 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ok? Então, pessoas em Cristo que morreram são santos. E ele diz aqui, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então aqui em versículos 14 e 15, aparentemente, Enoque, que está no livro de Gênesis, profetizou que um dia o Senhor Jesus vai voltar não sozinho, mas com os santos. Mas quais são? Como é que ele vai voltar com eles? Eles têm que estar com ele. Estando com ele, vão voltar com ele. E segundo o versículo 15, para fazer juízo, aparentemente vai ser um tempo horrível de condenação dos pecadores, dos ímpios nessa terra. Tipo, o fogo de Deus, a ira de Deus vai chegar e esses santos vão chegar com ele. Não vão estar aqui esperando ele chegar para sofrer a ira dele, mas ele vai trazer com ele para cá. Vamos para Apocalipse 19. Apocalipse 19. E eu vou ler versículos 11 a 14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, um tipo de coroa. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E olha aqui versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E quando você compara as passagens no livro de Apocalipse sobre esse tipo de roupa, etc., você percebe que está falando de crentes já mortos. Na verdade, aqui Apocalipse 19 é o fim da tribulação, dos 7 anos de tribulação, durante a qual haverá fome, pestilência, praga, guerras, o anticristo, várias coisas horríveis. Deus vai mandar coisas do céu para realmente causar problemas, gafanhotos incríveis e cavalos estranhos. Vai ser um tempo muito, muito incrível. Eu não
finjo que eu consigo compreender e explicar tudo isso para vocês, mas aparentemente Deus vai levar os mortos para ele e ele vai trazer os mortos de volta com ele no fim desse tempo da ira dele, chamada a tribulação. A tribulação. Então, nós estamos observando como isso acontece. Então, você e eu não precisamos entender que os mortos estão simplesmente mortos e estão na terra, no corpo, esperando um dia Deus acordar a alma. Não. Estão com ele e ele vai trazer para cá essas pessoas. Agora, a próxima coisa. O crente que já dormiu ressuscitará no dia do arrebatamento, ok? Então, os mortos estão com Deus agora. Nós estamos aqui vivos. Vamos imaginar que hoje à noite o arrebatamento acontece. Não existe, ao meu entendimento, nenhuma profecia que tem que acontecer ou tem que ser cumprida antes do arrebatamento. É algo iminente. Jesus pode chegar agora. Vamos imaginar que vai acontecer agora. O que a Bíblia fala? Versículos 15 e 16 de 1 Tessalonicenses 4. Precisamos voltar para 1 Tessalonicenses. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele fala sobre o arrebatamento em versículo 17. Note e marque, por favor, a palavra primeiro em versículo 16. Então Deus está dizendo, no dia do arrebatamento, eu vou ressuscitar os mortos. Então todo mundo vai para mim que é crente ao mesmo tempo. Nós não precisamos nos preocupar. Então eles vão estar aqui nos sepulcros, mortos, e nós vamos estar na presença de Jesus. Não é isso que a Bíblia fala. Existe um arrebatamento, sim, dos vivos, no dia que Jesus voltar nas nuvens, e somente nas nuvens, depois da tribulação, ele vai trazer todo mundo para cá, para a terra. A batalha de Armagedon vai acontecer, que foi mencionado no livro de Judas, que eu já li, e o livro de Apocalipse, que eu já li. Então tudo isso vai acontecer, mas bem antes, do dia do arrebatamento, Deus vai ressuscitar os que estão dormindo em Jesus. E aparentemente, Deus vai acordar esses corpos com 3, vamos dizer, alarmes. Eu digo isso porque quando você lê versículo 16, essas 3 coisas acontecem antes da ressurreição. Ou seja, muitas vezes ligamos essas coisas com o arrebatamento. Mas, na verdade, aqui, segundo a cronologia, Deus está ligando com a ressurreição. Então, o primeiro alarme diz em versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E essa aqui é um tipo de grito para mandar ou comandar. A ideia é que Deus vai gritar para o morto como ele gritou para Lázaro. Para Lázaro sair para fora do túmulo, ele chamou ele, Lázaro, sai para fora, né? E saiu para fora do túmulo. E entendemos que esse é um tipo de alarme, tipo, acorde! Segundo alarme, diz aqui, a voz de arcanjo. Não diz aqui a voz do arcanjo. Nós não sabemos se há 1 ou 2 ou 3 ou mais. Tem pessoas que têm certas teorias. Nós sabemos de um. No livro de Judas, versículo 9, diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda.
Podemos encontrar esse mesmo arcanjo Miguel no livro de Daniel. Ele é muito importante para a nação de Israel. Não tenho tempo agora para lidar com ele, mas é um estudo interessante, o arcanjo Miguel e tudo que acontece com os anjos. Eu estou até ensinando sobre isso nas aulas do Instituto Bíblico, se vocês quiserem estudar comigo sobre a angelologia. Mas, então, esse arcanjo tem uma voz... E eu não sei o que vai falar, eu não entendo tudo isso, mas vai fazer parte disso. E também tem o terceiro, eu digo, alarme, que é a trombeta de Deus. Diz aqui com a trombeta de Deus. E eu penso no shofar, eu penso em algo que era usado para chamar atenção, não para fazer música. Muitas vezes pensamos num trombeta moderna, mas na verdade... eu penso mais no chifre de um animal usado como trombeta para chamar o exército para a guerra, ou para chamar a atenção, para chamar o povo para uma festa. Talvez seja isso, para chamar o povo para uma festa, porque nós sabemos que após o arrebatamento e essa ressurreição, nós vamos para Deus, nós vamos ser julgados, nós vamos receber nossos galardões e nós vamos para as bodas do Cordeiro, nós vamos nos casar com Cristo nesse casamento espiritual. Tudo isso durante os eventos da tribulação aqui na terra. E depois nós vamos voltar com Cristo para cá, para lidar com a batalha de Armagedon e reinar com ele, segundo as profecias, por 1000 anos. Uma coisa interessante. Mas então ele fala tudo isso sobre os que já dormiram, que ele vai chamar esses com 3 alarmes diferentes. Agora, o crente vivo será arrebatado depois da ressurreição, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Essas ideias aqui é que existe onde nós estamos, a terra. Existe o céu, onde tem o trono de Deus. Mas existe as nuvens, essa área. Jesus foi nas nuvens, aparentemente Jesus vai voltar nas nuvens, mas lembra, ele vai voltar em 2 fases. Essa fase é a primeira, o arrebatamento. Ele vai chegar para levar os crentes vivos e os crentes ressurretos com ele, porque aqui diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então nós vamos estar bem no momento do arrebatamento com os mortos. Os mortos, os que morreram em Cristo, nós vamos estar com eles. Naquele momento vai ser uma reunião gloriosa. Eu não entendo isso. Eu acho que às vezes os filmes atrapalham o nosso entendimento, porque vemos tanta coisa em filme que ficamos imaginando coisas, sabe, desses que estão produzindo filmes do Hollywood e eu não sei, mas Deus que criou tudo, ele consegue fazer isso. Eu pessoalmente entendo pelo livro de Lucas e outras passagens que os anjos vão nos ceifar, que eles vão ressuscitar, que Deus vai ressuscitar, e também Deus vai arrebatar, que quer dizer que Deus vai levar para cima, levar para ele, né? Nesse arrebatamento. E nós vamos estar com ele, na presença de Deus. E diz aqui, encontrar o Senhor nos ares. Né? Que é uma coisa, eu não sei, às vezes pensam, o que vai acontecer aqui na Terra? Será que um monte de gente vai sumir? E tem filmes sobre isso e tudo isso? Irmãos, eu não sei. Mas uma coisa que eu entendo, há um número menor de crentes nessa Terra do que nós imaginamos. E pode ser, eu não sei, que quando Jesus chegar nas nuvens, nos ares, e chamar os mortos nele, os que estão dormindo nele, e arrebata os crentes vivos, que o número vai ser tão pequeno que não vai causar
muitos problemas. Há uma teoria que há um número tão grande de crentes que vão para Deus, que vão sumir, que vai causar grande caos na terra. De tal forma que o anticristo vai poder aproveitar esse problema. Vocês estão percebendo como existem grupos que gostam de caos para poder usar o problema para entrar e dizer, eu vou ser o salvador, nosso partido político, etc., vai poder lidar com isso, faça o que estamos recomendando, etc. Vocês já perceberam como isso acontece? E vocês percebem como o anticristo vai ter um grande poder global? É muito provável que ele vai chegar como um tipo de Messias ou Salvador. Alguns acreditam que é por causa do arrebatamento que vai causar tanto caos que ele vai poder falar algo e fazer algo, as pessoas vão olhar para ele como um tipo de Salvador. E naquela época, a presença do Espírito Santo, através do novo nascimento dos crentes, nos crentes, vai sumir. Eu não estou dizendo que ele absolutamente vai sumir, mas operando na igreja, ele vai sumir. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses que ele vai ter grande poder porque há uma força agora que está segurando essa iniquidade. Mas naquela época vai sumir. Ele diz aqui, nós vamos sumir e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele vai nos resgatar. Ele vai nos tirar daqui antes das grandes e horríveis coisas da tribulação aconteceram. E isso é muito importante porque a nossa salvação nos salvou da ira de Deus. Então é necessário Deus nos tirar dessa ira antes, porque senão, então nós vamos ser castigados por algo que Jesus foi castigado. Inclusive aqui em 1 Tessalonicenses ele enfatiza isso no primeiro capítulo e no último. Em capítulo 1, versículo 10, ele diz: "E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura." Em capítulo 5, diz: "Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo." Nós temos, irmãos, esperança. Tem gente que fala que a igreja vai passar pela tribulação e tudo isso. Mas para mim, isso não me dá muita esperança. A esperança que eu vejo aqui é que nós não vamos passar por essas coisas. Nós vamos escapar essas coisas. Nós vamos ser reunidos com os nossos irmãos que já faleceram em Cristo, que estão dormindo agora. Essa é a nossa esperança. E nós não precisamos ter tanta tristeza. E por causa de tudo isso, Paulo termina aqui com o versículo 18. "Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras." Então, ele diz aqui, quando você, como crente, fala para outro crente sobre o fim, seu alvo não deve ser o seguinte: causar pavor, temor, medo, preocupação. A ideia é consolar. Nós vamos para a presença de Jesus com felicidade, com alegria. Ele vai nos receber nas nuvens. Nós vamos ver pessoas que morreram muito tempo atrás em Cristo. Nós vamos ver essas pessoas. E a Bíblia enfatizando no versículo 17 que estaremos sempre com o Senhor, quer dizer que tudo que vai acontecer, a batalha de Armagedon e todas as outras coisas, irmãos, nós não vamos passar por essas coisas separados de Jesus. Nós vamos estar com Ele. Nós vamos fazer parte do exército dele. E Ele vai vencer o anticristo, o falso profeta, Satanás. Ele. E nós vamos estar com Ele. Irmãos, essa é a esperança consoladora do crente. A ressurreição e o arrebatamento. Pai, eu agradeço o Senhor por essa verdade. Eu peço que o Senhor ajude cada um de nós para que possamos entender essas coisas e ter mais conforto. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. E muito obrigado, irmãos, por sua fidelidade. Espero que essa mensagem tenha ajudado e que vocês tenham uma ótima noite, uma boa quinta e sexta e sábado. Esteja orando por mim, gravando essas pregações e fazendo as lives domingo de manhã. Eu quero que Deus te abençoe e que vocês também possam assistir os estudos bíblicos. Eu estou tentando gravar também os estudos para que vocês possam continuar com isso. Qualquer coisa, como sempre, irmãos, é só falar, tá? Deus abençoe.